Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos. Os convido mais uma vez a abrirem suas Bíblias em Provérbios capítulo 27. Estamos nos encaminhando para o final do livro de Provérbios e hoje nós vamos ver dois versículos. Na verdade, eu vou focar em apenas um, mas é de uma profundidade que sempre fala no meu coração. Provérbios 27, faremos a leitura do versículo 5 e do 6, com ênfase no sexto. A palavra do Senhor diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Vou repetir o sexto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O título dessa palavra da manhã, dessa EBD, seria mais adequado como beijos doces versus palavras duras, ou melhor, feridas leais versus beijos enganosos. Feridas leais versus beijos enganosos. Nós sabemos, obviamente, ninguém gosta de ouvir uma crítica. Mesmo aquelas que dizem, uma crítica construtiva. Mesmo sendo construtiva, não deixa de ser uma crítica, e uma crítica é um apontamento acerca de algo que está errado, ou precisa ser melhorado, ou pode ser melhorado em nós ou em que fazemos. E raramente recebemos com muita alegria essas críticas, principalmente porque existe em nós um coração pecaminoso que nos afeta no entendimento e nós acreditamos que nós somos muito melhores do que na verdade nós somos. E quando as pessoas falam de nós, e principalmente fala conosco, nosso coração ele se deleita em palavras elogiosas, o quão habilidoso nós somos, o quão bonitos, bonitas nós podemos ser, pessoas boníssimas, coisas do gênero, mas ninguém gosta de ouvir, olha, você é avarento, você precisa analisar essas palavras que costuma dizer, você tem que pensar, rever alguns pontos de sua vida. Geralmente as pessoas não gostam disso. E o mundo caído, ele é serpentizado. Esse é o termo mesmo. Ali no Éden, quando Satanás aparece para Eva na forma da serpente, ele a serpentiza, ou seja, ele a seduz, ele a hipnotiza com palavras agradáveis, colocando Eva num patamar que ela não deveria estar e jamais Deus a colocou. Satanás disse para Eva praticamente que, olha, Deus ela estava proibindo de comer do fruto porque ela seria como Deus, ou seja, ela comendo do fruto ela poderia atingir esse status do Senhor Deus e ela merecia isso. E a sugestão foi essa: vá lá e coma. O resultado é que ela comeu mesmo, Adão também comeu e nós já sabemos que a queda foi iminente. Hoje essas palavras elas reverberam na nossa sociedade e aos nossos ouvidos também. Feridas leais doem, porque são feridas, mas beijos enganosos vêm acompanhados por palavras doces, como você é bom, como você é especial, como você pode todas as coisas, como Deus te deve alguma coisa, ou nessa geração que nós estamos vivendo, esse momento da igreja cristã, onde o coaching tem invadido a teologia e tem criado essa visão do homem cada vez mais no centro, merecedor de toda fama, toda riqueza, de toda felicidade. Nós ouvimos palavras agradáveis, beijos enganosos, que são aquelas palavras que soam doce aos nossos ouvidos. Você tem que liberar perdão, você tem que pedir perdão.
Não, o errado são os outros que não reconhecem o seu talento, que não reconhecem a sua bondade. Na verdade, se alguém tem que pedir perdão, é a outra pessoa, não você. Você é ótimo, você é excelente, você é maravilhoso. O problema é que essas palavras, elas reverberam no nosso coração e nós acabamos acreditando nela, e por isso nós imaginamos muitos inimigos que não são reais, são imaginários mesmos. E o maior deles é o nosso próprio coração, envaidecido, soberbo, que acredita que realmente nós somos vítimas de todas as situações e de todas as pessoas. O contraponto é a ferida leal, aquela pessoa que é amigo de verdade, que ama de verdade, ao ponto de se colocar numa zona desconfortável, de risco mesmo, de colocar a amizade em risco, mas dizer, olha, você está errado, você agiu errado, ou você precisa resolver essa questão. Geralmente, num primeiro momento, as pessoas ouvem e rebatem. As mais sábias, as mais pacientes, as mais experientes, elas ouvem, ponderam. Amarga, sim, com certeza, traz um amargor, mas aquelas que são de Deus, aquelas que são experientes na caminhada cristã, elas sabem que esse amargo ele vai passar e virá depois o resultado dessas palavras que são duras, e provocam muitas vezes feridas em nossos corações, mas nos leva a um patamar de excelência real, que nos dá uma possibilidade de enxergar um caminho que até então só nos machucava e nós não percebíamos. Apesar de agradável, nos fazia mal, nos envenenava a alma. Essas palavras que ferem, geralmente nós podemos perceber nas relações familiares, pais com filhos. Às vezes os pais eles falam coisas que os filhos sinceramente não gostariam de ouvir. É como se eles fossem sempre uns imprestáveis, inadequados, porque o pai e a mãe estão sempre corrigindo, sempre corrigindo. Fato é que sim, às vezes pai e mãe exageram, eles são falhos também e acabam errando com os filhos. Mas no geral, o pai e a mãe que pega no pé do filho, da filha, visando o bem. Então, uma mãe que diz, olha, tem que escovar o dente, tem que dormir cedo, não pode comer doce antes do jantar, olha, tem que comer o legume, você não pode andar com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, porque é má companhia, você não deve ir para aquela festa, você não deve ficar até tal horário. Dependendo da idade do filho ou da filha, o pai e a mãe vai colocar bastante restrição acerca de muitas coisas. E isso acaba gerando alguma amargura, porque alguns dizem, mas o meu amigo, a minha amiga pode, por que eu não posso? E o pai e a mãe simplesmente vai dizer, olha, porque eu te amo e a palavra do Senhor ensina que eu tenho que cuidar de você, moralmente, fisicamente e espiritualmente. Então o pai e a mãe ele já vai tratar diretamente com os filhos. E aí esse filho, essa filha, vai passar pela adolescência, alguns até odiando os pais, reclamando deles bastante, revoltadíssimos, mas olha, vou ser bem sincero, eu conheço bem poucas pessoas que nos seus 40 anos de idade não olham para trás e agradecem o seu pai, a sua mãe por aquela correção, ou aquela varada no bumbum, ou até mesmo por aquele cerceamento de uma liberdade tão desejada na juventude. Lembro com carinho dos pais, cabelos brancos, ou alguns até já que partiram para estar com o Senhor, saudosamente, lembrando, olha, hoje eu entendo que muito daquilo que eu achava que era ruim e que me machucava, na verdade era cuidado, puro amor sobre a minha vida. Esse versículo, o 6, ele vai falar exatamente isso. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. E aí talvez o mais icônico,
dos beijos enganosos, para o cristão facilmente é atribuído a Judas Iscariotes. Realmente foi um beijo de traição terrível. Judas, ele andou com Jesus, fazia parte do grupo dos apóstolos, era um dos apóstolos, viu milagres, expulsou demônios pelo poder de Deus, estava na multiplicação dos pães, dos peixes, muitos milagres presenciou. Mas naquela noite, na última ceia, ele simplesmente vendeu por 30 moedas de prata o nosso Senhor e Salvador. E qual foi o combinado com os soldados e líderes religiosos para que Jesus fosse apontado por Judas Iscariotes no meio da noite? Ele simplesmente combinou que se aproximaria do mestre e beijaria o seu rosto. E assim foi. Naquela da noite, ele se aproxima de Jesus e o beija na face. Esse foi o sinal dado para que Jesus fosse aprisionado naquela noite. Mas seria um pouco ingênuo, se não inconsequente, eu parar a minha fala nesse momento, quando nós pensamos que os beijos enganosos, eles só podem, ou aparentemente, eles são praticados por terceiros. Nós somos pessoas que devemos tomar cuidado com pelo menos 3 questões que eu gostaria que vocês refletissem no dia de hoje. A primeira é: você pode ser um agente enganador quando você engana a si mesmo através da autodependência, da autoafirmação e da autorrealização. Autoindependência. Quantas pessoas não sonham em se aposentar com 35 anos de idade e ter dinheiro suficiente para pegar um avião e ir para uma praia no Nordeste ou até mesmo para uma ilha do Caribe? Não fica preocupado com a fatura do cartão de crédito no final do mês, se é alta ou se é baixa. Ou entrar na internet e comprar aquele produto que aparece na tela sem fazer conta se vai faltar no final do mês. Muitos sonham até mesmo em ganhar na loteria milhões e milhões de reais para ficar totalmente independente financeiramente. Esse é um aspecto. Um outro aspecto da independência é mais do que financeiro. É aquela pessoa que diz: olha, quem manda no meu nariz sou eu. É sair debaixo da liderança de alguém, do controle de alguém, seja pai, mãe ou patrão, ser totalmente livre para fazer o que der na telha, quando der na telha, do jeito que quiser. Essa autoindependência a gente viu ali no Éden, quando o diabo falou para Eva: olha, vão lá e coma do fruto e você será independente de Deus. De todas as coisas, na verdade, né? A proposta era bem essa, nas linhas pequenas, nas letras miúdas. Mas quando ela ficou teoricamente livre de Deus, ela assumiu sobre si, e Adão, consequentemente, sobre si, muitos outros senhores, começando pelo peso da lei, cuja palavra era o salário do pecado e a morte. A morte se apresentou, as artimanhas de Satanás. A partir dali, o Satanás tentou se assenhorar do ser humano e ditar como ele deveria viver, de que maneira deveria fazer as coisas, sempre o afastando de Deus. Nós vimos que o maior senhor escravizador, então, da humanidade foi seu próprio coração, desejos, paixões. Nós, que somos cristãos, devemos tomar cuidado e ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e não desejamos a autoindependência. Pelo contrário, sempre desejamos que o Senhor seja soberano sobre as nossas vidas, em todos os momentos, em todos os assuntos. Um segundo ponto, a autoafirmação.
Hoje, com esse fenômeno da internet e nesses momentos de pandemia, então, onde as redes sociais elas estão cada vez mais presentes na vida de todas as pessoas, quase todas as pessoas do mundo possuem um celular ou têm acesso à internet através da TV, da Smart TV ou do tablet, coisas do gênero. E o que é postado ali? Qual é a imagem que é vendida? A da autoafirmação. Então, por exemplo, um jogador de futebol ele faz um determinado tipo de corte de cabelo e dali a pouco toda uma tribo de garotos, de pessoas que admiram aquele jogador de futebol estão copiando o seu corte de cabelo, ou aquele produto que ele usa, a marca da chuteira, a marca do calção, ou o número na camisa, a camisa do clube em especial. Existe essa autoafirmação, onde a pessoa ela busca esse reconhecimento e esses elogios, essa admiração, que num primeiro momento é algo natural, devido à realização de alguma coisa que é considerada acima da média ou muito boa, realmente acaba se transformando num poste ídolo, num ídolo. Então, aquele jogador de futebol que marca muitos gols, que faz jogadas muito bonitas, ele começa a ser admirado, e para ser idolatrado é bem tênue essa linha. E o fato é isso que acaba acontecendo. Então, recentemente morreu um jogador de futebol da Argentina e de maneira satírica havia uma igreja em sua homenagem. E vamos supor que mesmo que fosse algo humorístico, já é assustador. Por quê? Porque muitas pessoas não se detêm nessa questão da admiração e acabam extrapolando. Então hoje a gente vê imagens, tatuagens de rosto de jogadores de futebol e até políticos. Não dá para acreditar nisso, né? Eu achei que ia viver para ver pessoas tatuando político, e de todos os lados, esquerda, direita, tem lá os seus adoradores, seus fanáticos. É algo bastante assustador. Nós devemos tomar cuidado, porque a fama que nós recebemos deve ser a fama de servos de Deus, deve ser a fama daqueles que são tementes à palavra de Deus e que buscam fazer o bem, falando a verdade, sempre toda a verdade, mesmo que essa machuque as pessoas por serem palavras leais e não traga tanto prestígio ou tantos seguidores. Não caímos nós nessa bobagem de acreditar que os likes, que as mensagens, os seguidores nas redes sociais, eles são algo realmente que deva ocupar espaço dentro do nosso coração. Nosso coração deve apenas caber ali a adoração ao único Senhor e verdadeiro Deus, o nosso Deus Yahvé. Nós devemos sim tomar cuidado com a autoafirmação. E por último, a autorrealização. Nós devemos tomar bastante cuidado, porque nós fomos criados com um propósito. O propósito de agradar a Deus, glorificar o nome de Deus e se alegrar nele, né? E gozá-lo para sempre. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster fala exatamente sobre isso. Qual é o fim principal do homem? Nós devemos tomar cuidado com a autorrealização. Sim, é natural que busquemos, talvez, escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. É algo do ser humano, fazer algo relevante e que, de preferência, que perdure após a sua passagem nessa terra. Mas até mesmo essas coisas que são legítimas, ter um filho, fazer bem à sociedade,
pode ser uma pedra de tropeço se o objetivo do nosso coração é essa autorrealização para que o nosso nome fique estampado na história. Lembremos de Babel. Aquelas pessoas quiseram construir uma torre bem alta que chegasse aos céus para que o seu nome fosse conhecido sobre toda a terra. Olha, Deus nos capacita com muitas habilidades. Nós somos favorecidos por Deus intelectualmente, muitos de maneira bastante avançada. Nós temos predicados que o Senhor nos confere que realmente podem trazer uma relevância e ressaltar esse nosso nome na história da humanidade. Mas lembremos que o nome que deve ficar imortalizado não é o nosso nome, o sobrenome da nossa família, mas é o nome de Jesus Cristo. É o nome do nosso Salvador. Este é o nome. A nossa realização nessa terra não é juntar bens, não é fazer filhos, não é fazer história. A nossa realização nessa terra é viver segundo a vontade de Deus e partir dessa terra exaltando e glorificando o nome de Deus. E depois de uma vida de muita luta, de muito trabalho, nós devemos pensar na nossa lápide e escrever: olha, foi Deus que fez tudo em minha vida, e sem Ele nada seria possível ser feito. Mesmo que você consiga grandes coisas neste mundo, diante da majestade de Jesus como seu Senhor, será apenas um sopro que passa, pois o mais importante é aquilo que é eterno, é o nosso Deus. Que você receba palavras, às vezes que são duras, de pessoas que te amam, que agem lealmente com você. Receba bem essas palavras, pondere, mastigue, se for o caso, digira e saiba que podem doer no começo, mas vão trazer fortalecimento para a sua vida, para a sua alma, e vai te dar uma experiência em caminhar com pessoas que são verdadeiras. Rejeite os beijos enganosos, pessoas bajuladoras, pessoas que ficam ali falando que você é maravilhoso e você sabe que você não é, ninguém é. Tome cuidado com essas pessoas, pois são víboras, são serpentes, são agentes de Satanás. E mais importante, não caia você nessa bobagem de querer enganar as outras pessoas com palavras doces, quando o Senhor espera que você diga palavras de exortação. Que Deus fale o seu coração, fale o meu coração nessa manhã e nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Convido você a orar nesse momento. Pai, abençoe os teus servos, dê discernimento, capacidade, repreenda toda a melindragem dos nossos corações e que possamos crescer, amadurecer, Deus, ouvindo palavras que nem sempre nos agradam, mas confiantes sempre nas fontes que vêm do Senhor, pois se vêm do Senhor, são fontes confiáveis. Peço a tua bênção sobre o teu povo, que o Senhor coloque sempre alguém com palavras leais e repreenda, Deus, os lábios mentirosos e enganosos daqueles que são agentes de Satanás, que apenas querem nos destruir. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e bom domingo.